Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Edson Teixeira e hoje nós vamos conversar um pouco nessa aula sobre a imunidade inata. É importante lembrar que esse braço da imunidade ele é muito importante para você entender a imunidade como um todo. Se a gente for observar ao longo dos anos, a imunidade inata ela foi deixada de lado como se fosse uma coisa de menor importância e foi dada muita importância à imunidade adaptativa, à produção de vacinas, né? E de fato a imunidade adaptativa ela é muito importante. Entretanto, nos últimos anos, inclusive com premiação de Nobel, nós tivemos alguns avanços, importantes avanços na imunidade inata. Então, vocês estão vendo aí a imagem de fundo da nossa aula de hoje. É um macrófago, né, em vermelho, colorido em vermelho, engolfando aí, fagocitando aí um conjunto de bacilos, né, que estão marcados aí em verde. E aí é importante a gente refletir sobre essa imagem, porque não é só uma questão de contato físico. Na verdade, existe um reconhecimento, né? Há alguns anos atrás se imaginava, por exemplo, que a imunidade inata, e assim até era chamada, era uma imunidade sem especificidade. Na verdade, isso não é verdade, ela tem uma especificidade. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como é que funciona esse reconhecimento e como é que funciona esse disparo inicial da resposta imune contra os micro-organismos. É nisso que nós vamos agora mergulhar para entender. Aqui estão os objetivos de aprendizagem, ou seja, no final da aula de hoje, obviamente depois de lerem o capítulo relacionado à imunidade inata, vocês têm que diferenciar as características da imunidade inata e adaptativa, façam uma tabela, mesmo de próprio punho, e coloquem lá as características de cada uma delas. Esse comparativo é importante. Conceituar algumas siglas que também são importantes, como PAMPs, DAMPs e PRRs, né? Importância disso, né, de cada uma dessas moléculas para o disparo do início, né, da resposta imune. Reconhecer a importância e classificar as barreiras químicas, físicas, inflamatórias e antivirais. Descrever as funções das moléculas envolvidas no reconhecimento solúvel da imunidade inata, ou seja, nem todos os receptores que identificam moléculas relacionadas a micro-organismos estão nas células. Muitas vezes eles podem estar solúveis no sangue, por exemplo. Explicar o papel da inflamação na resposta imune inata, o mecanismo antiviral e correlacionar, pelo menos entender algumas formas de colaboração entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Essas são as características do sistema imunológico, né? De forma geral, ele tem especificidade, tanto a imunidade inata como a imunidade adaptativa. Tem especialização, ou seja, para cada tipo de hábito de micro-organismo nós conseguimos desenvolver uma resposta imunológica. Diversidade, né? Vocês imaginam que o sistema imunológico é tão potente que ele consegue responder a quase tudo, né? A quase todos os tipos de molécula que ele entra em contato. Memória imunológica, e aqui estamos compartilhando uma característica com o sistema nervoso, né? Memória, a base das vacinas. Hoje em dia estamos falando muito de vacinas, não é? Expansão clonal, eu sempre digo, um linfócito só não faz verão, você precisa expandir clonalmente, multiplicar num determinado estágio da infecção aqueles linfócitos que são importantes para debelar a infecção. Tolerância, né, que é não reagir ao próprio. Então imagine, todos os micro-organismos, né, são formados pelo mesmo grupo de macromoléculas que nós. Ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas e lipídios. Só que no desenvolvimento da resposta imunológica é fundamental que a gente tolere os nossos próprios antígenos. E uma característica que a gente esquece, mas é muito importante, é a contração, é o freio. Depois de passado a infecção, é preciso voltar aos níveis basais do número de células, do número de anticorpos, etc. Então é importante que vocês memorizem isso, características do sistema da resposta imunológica.
E aqui chegamos à imunidade inata. É a resposta inicial aos micro-organismos. Ela pode prevenir, ela pode controlar ou eliminar as infecções, estimula as respostas imunoadaptativas, e nós temos a defesa inflamatória, antiviral, barreiras químicas e barreiras físicas. Então, se a gente for fazer um gráfico temporal, né, nós observamos que a imunidade inata ela já está presente. Ela não precisa de tempo para montar uma resposta. Não é? Então, ela é formada pelas barreiras epiteliais, pelos fagócitos que vivem nos tecidos, como os neutrófilos, como os macrófagos, como as células dendríticas. O fator solúvel importante é a ativação do complemento pela via das lectinas ou via alternativa. E nós temos alguns linfócitos que atuam na imunidade inata. Se vocês compararem os dois lados da figura, o lado da imunidade adaptativa só tem linfócito. Mas tem alguns linfócitos que são importantes na imunidade inata, que têm características importantes, que são as células linfóides inatas e as células NK. Então percebam que, enquanto a imunidade inata está presente já de imediato, a imunidade adaptativa precisa de um tempo para montar a sua resposta. E é por isso que nós não podemos tomar uma vacina hoje e nos expor ao micro-organismo amanhã, porque é preciso ter um tempo para se produzir a expansão clonal e os mecanismos efetores. Essa é a tabela que eu quero que vocês repitam, né? É um comparativo entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Então, em relação à especificidade, a resposta inata ela evoluiu para ser específica para moléculas que os micro-organismos compartilham, ou seja, existem moléculas que são quase a identidade dos micro-organismos, né? Enquanto a adaptativa, ela tanto é específica, tanto pode gerar resposta efetora contra antígenos microbianos, como para antígenos não microbianos, né? Então, aqui são alguns exemplos, né, de moléculas que são, na verdade, RGs de micro-organismos. Por exemplo, simples fita de RNA, dupla fita de RNA, que são bem característicos de vírus. A gente está acabando de ver a explicação imunológica e todo dia sai uma revisão nova sobre o SARS-CoV-2 e a importância desses ácidos nucleicos de RNA para a resposta imune adaptativa para essa doença. Proteínas como a pilina, flagelina, que são características de bactérias, LPS, características de bactérias gram-negativas, e alguns carboidratos, como as bananas e as glicanas, que são polímeros de manose e glicose, que estão presentes em algumas bactérias e alguns fungos. Memória, a imunidade inata não tem, né, diferente da imunidade adaptativa, mas ambas não devem ou não fazem ataque, vamos dizer assim, não respondem a antígenos próprios, né? Em relação aos componentes, as células que formam a imunidade inata são a pele, as células da pele, o epitélio mucoso, as moléculas antimicrobianas, né, e os fagócitos, né, que são os macrófagos, os neutrófilos, as células NK e as células linfóides inatas. Enquanto na inata é o complemento à proteína sanguínea, na adaptativa é o anticorpo, né? As células na adaptativa são os linfócitos, né? E barreiras são os linfócitos nos epitélios e os anticorpos secretados nas superfícies epiteliais. Então façam essa tabela, revisem essa tabela várias vezes, porque ela é realmente importante. Então no epitélio nós temos, né, as células muito justapostas, e essa disposição das células dificulta, né, o acesso dos micro-organismos ao nosso organismo. Então, focalizando agora na imunidade inata e voltando mais uma vez para a mesma tabela, para exemplificar mais uma vez a importância de fazer essa comparação, a gente tem, por exemplo, a especificidade, no primeiro quadro lá em cima, da imunidade inata, para estruturas compartilhadas pelos micro-organismos. Se vocês observarem os três micro-organismos, eles são diferentes, mas eles compartilham essa estrutura parecida com o cogumelo e ela é reconhecida pelos nossos fagócitos. Então nós temos um receptor que é conservado que reage exatamente a essa molécula que é muito característica dos micro-organismos. É diferente da imunidade adaptativa, onde a gente monta um mecanismo efetor específico para uma determinada molécula, por mais específica que ela seja.
Os receptores, então, da imunidade inata, eles são codificados na linhagem germinativa. Eles são codificados na linhagem mãe. Então, todos os receptores, a gente já nasce com eles. Diferente da imunidade adaptativa, que através de um sistema de recombinação gênica, a gente acaba gerando uma diversidade de receptores ao longo da vida, diferentes, porque o DNA ele é clivado, reconectado, e aí você tem receptores diferentes sendo expressos. Enquanto a imunidade inata ela é muito antiga, não é? Ela evoluiu desde os procariontes até aqui, a adaptativa ela é muito mais recente. Não é? Ela aparece nos peixes mandibulados e aparece quando uma enzima de recombinação gênica é gerada, né? Aumentando a diversidade de receptores. É claro que tudo isso, né, aí você vê a pontinha só da imunidade adaptativa entre os reinos, mas tudo isso ocorreu depois de milhões e milhões de coevolução entre os organismos, os micro-organismos e os organismos dos vertebrados. Aqui é um gráfico só teórico para a gente entender, por exemplo, se a gente não tivesse imunidade inata, a gente ficaria nessa linha vermelha. Não haveria contenção dos micro-organismos e eles só cresceriam em uma infecção. Se nós tivéssemos só imunidade inata e não tivéssemos adaptativa, seríamos a linha verde. A gente controlaria inicialmente, mas como não teria adaptativa, não conseguia debelar a infecção. E nos indivíduos normais, a linha amarela controla e a imunidade adaptativa ajuda a eliminar a infecção. Bom, e quem são esses receptores? Não é? Os receptores de reconhecimento padrão, e aqui a gente já elimina a primeira siglazinha lá, né? Os receptores de reconhecimento padrão, eles estão expressos nas células fagocíticas, que estão distribuídas nos nossos tecidos, e eles se ligam aos PAMPs, que são padrões moleculares que estão associados aos patógenos. Então há uma relação entre PRR e PAMP. PAMP está no patógeno, PRR está na célula dendrítica ou no macrófago, enfim, nos nossos fagócitos. Após esse reconhecimento, ou seja, se um PRR de um fagócito no tecido conjuntivo reconhece um antígeno, no caso um PAMP, de um micro-organismo, ele deflagra ações que estimulam a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Esses são alguns dos receptores, é importante que vocês conheçam, né, para entender como é que ocorre esse reconhecimento inicial. Então nós temos receptores do tipo TOL, que estão muito na moda, né? Eles têm 9 tipos descritos e eles são específicos para várias moléculas microbianas, né, na verdade, como o LPS, como o peptídeo glicano, que forma a parede das bactérias gram-positivas. Nós temos receptores tipo NOD, que são presentes no citoplasma dos fagócitos e das células epiteliais. Nós temos os receptores tipo RIG, e esses receptores estão muito na moda agora com a pandemia, porque são eles que fazem o reconhecimento do RNA viral do SARS-CoV-2. Então veja como é importante reconhecer os componentes da imunidade inata. Você vai ler um artigo agora sobre produção de vacina ou resposta imune ao Covid-19, se você não souber o que faz um receptor do tipo RIG e qual é a importância dele em reconhecer inicialmente a infecção viral, você se perde no artigo. Então nós temos sensores na membrana, temos sensores no citoplasma, temos sensores de RNA, de DNA, de carboidrato, como são as lectinas do tipo C, e também receptores que conseguem identificar lipídios presentes nos micro-organismos. Veja a complexidade disso, né? As nossas células da imunidade inata têm todo esse repertório de moléculas que serve exatamente para a gente ficar vigilante com relação a invasores. Eles estão assim distribuídos, né? Os TLRs eles podem estar distribuídos na membrana das nossas células, mas também ocorre o patrulhamento dos endossomos, né? E nós temos também fatores que estão no citosol, como os receptores tipo RIG, os sensores de DNA, né? Os tipo NOD, todos eles estão no citosol. Como os vírus acabam invadindo as células, eles também são importantes. Ou seja, fazemos a vigilância na membrana, no endossomo, mas também no citosol.
Esses são os receptores. E onde estão esses receptores, né? Bom, a barreira epitelial é muito importante para evitar, como eu mostrei para vocês, a entrada dos micro-organismos. Mas além disso, algumas células especializadas do epitélio, elas conseguem produzir e liberar peptídeos antimicrobianos que destroem essas bactérias. Isso é um capítulo à parte, né? Você encontra vários e vários artigos de revisão falando sobre as defensinas. Então imagine, as nossas células, nesse momento, em nosso tecido mucoso, por exemplo, estão liberando defensinas que encontram especificidade na membrana de algumas bactérias e acabam causando uma ruptura nessa membrana, fazendo com que as bactérias acabem morrendo. Então existem vários modelos que explicam esse rompimento de membrana das bactérias, né? E aqui para mostrar para vocês que essas células de Pannet, né, que estão presentes aí, por exemplo, no epitélio mucoso, são responsáveis pela produção dos AMPs, que são os peptídeos antimicrobianos. Ou seja, nós produzimos os nossos próprios antibióticos, não é? E isso é muito importante. Então nós já podemos entender como reconhecemos os micro-organismos e algumas barreiras, como o epitélio, né, que bloqueia a entrada, mas não só isso, elimina alguns micro-organismos também. Os fagócitos são muito importantes, então eles também têm todos aqueles receptores. A célula dendrítica parece um dendrito, né, de um axônio, né, de uma célula nervosa, e por isso ela ganha muito em área de superfície. Então ela apresenta muito mais antígenos do que qualquer outra célula. Então as nossas células apresentadoras de antígenos são linfócitos B, macrófagos e células dendríticas. Mas a principal delas é a célula dendrítica. E a célula dendrítica, né, que já foram descobertas já há muito tempo, de 73, né, elas são capazes de estimular tanto a imunidade adaptativa via linfócitos T CD4, como linfócitos T CD8. Isso é muito importante, né? Nós vamos ver até o final desse curso de imunopatologia a importância das proteínas do MHC, classe 1 e classe 2, e de que forma eles estimulam de forma diferenciada linfócitos T CD4 positivos e linfócitos T CD8 positivos. Outro tipo de célula, além dos fagócitos, que é importante, é a célula assassino natural. Então veja, é mais uma coisa importante que você tem dentro de você e que você não sabia muitas vezes. Existe uma célula imunológica em humanos, invertebrados, que ela consegue, através dos seus sensores de membrana, identificar outra célula nossa que esteja sofrendo por uma invasão viral ou sofrendo por qualquer outro motivo. Ela consegue identificar também, além dos PAMPs, os DAMPs, que são os padrões moleculares associados ao dano. E ao verificar isso, ela é capaz de eliminar de forma seletiva essas células que estão infectadas. Então as células NK são importantíssimas nas defesas contra vírus e também na manutenção de nossas células sadias. Ela também é capaz de produzir uma citocina muito importante, que é o interferon gama, né, que ativa macrófagos e faz com que o macrófago consiga eliminar micro-organismos fagocitados, enquanto não se monta a resposta imune adaptativa com a produção de linfócitos TCD4. Mais recentemente, isso é uma coisa realmente muito nova, nós temos a classificação das células linfóides da imunidade inata. Como eu falei para vocês, os linfócitos são da imunidade adaptativa, mas aqui nós temos células linfóides inatas de 3 tipos, cada uma delas produzindo um padrão de citocinas diferentes. Então as células NK são classificadas como tipo 1, produz perforina e granzima, e são essas as moléculas que vão lá na célula e eliminam, através de apoptose, as células-alvo. Então elas causam citotoxicidade. Nós temos outras ILCs do tipo 1, que estimulam o macrófago, por exemplo. Temos do tipo 2, que faz o aumento da produção de muco, né? E a ativação alternativa do macrófago. E temos a ILC3, célula linfóide inata 3, que produz, né, peptídeos antimicrobianos e a sobrevivência epitelial. É importante que vocês estudem as células linfóides inatas também. O mastócito que nós vimos ou tentamos
lembrar dele quando falamos de alergia, mas os mastócitos têm um papel importante, né, no sentido de alertar o sistema imunológico quando algo está errado. Então tem vários fatores, produtos antimicrobianos, por exemplo, que podem fazer com que o macrófago degranule e a partir da degranulação, onde contém nesses grânulos muitos mediadores, eles acabam por chamar outras células do sistema imune. E aqui vai uma dica. Não tente estudar imunologia estudando célula por célula. Tente entender onde as células estão, vaso sanguíneo, tecido conjuntivo, medula óssea, baço, linfonodo, como elas circulam e qual o papel de cada uma delas nos eventos que tem a sua cinética, como, por exemplo, nós estamos vendo aqui uma invasão antimicrobiana por uma perca de epitélio, né? Nós temos os mastócitos, que eu acabei de falar, que são sensíveis, nós temos os macrófagos, as células dendríticas, né? Os neutrófilos que chegam, e todo esse reconhecimento inicial ocorre através daqueles receptores que nós havíamos falado no começo. Na verdade, aqui nós estamos vendo os vasos em vermelho e ao redor dos vasos, em verdinho, em verde, vocês estão vendo os macrófagos que, na verdade, fazem essa rede de proteção ao redor dos vasos, que antigamente era chamado sistema retículo endotelial. E hoje em dia a gente fala de sistema de fagocitário, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o reconhecimento solúvel. Falamos já de que forma ocorre o reconhecimento celular, mas existem, como os micro-organismos evoluíram para desviar de vários mecanismos de reconhecimento, nós temos muitos mecanismos de reconhecimento que ocorrem em redundância. Então, um defensor solúvel, é uma molécula que tem uma parte que se liga ao micro-organismo e outra parte que se adapta ao sistema imunológico, seja estimulando a fagocitose, seja estimulando o sistema complemento, como vocês estão vendo aí nas setinhas verdes. E do sistema complemento, como o sistema complemento libera, por exemplo, uma fração chamada C3b, que se adere aos micro-organismos, ele também auxilia na fagocitose. Eu não vou me alongar aqui falando do sistema complemento, mas vou dar só algumas breves pinceladas. Primeiro, são proteínas que estão na corrente sanguínea e que são ativadas em forma de cascata, assim como a cascata da coagulação. A fase inicial é formada por proteínas como C2, complemento 2, C3, complemento 3, C4 e fatores B e D, isso na via alternativa. E na fase tardia é formada por outras proteínas, C5, 6, 7, 8 e 9. Então existem algumas formas de ativar, como nós não estamos falando de anticorpo ainda, porque nós estamos falando da imunidade inata, nós temos que falar da via das lectinas e da via alternativa. Né? Então, o C3, que é uma proteína de início, né, ela é clivada, né, espontaneamente por hidrólise, e se ela se estabiliza em cima de um patógeno que por acaso esteja ali no sangue, ela inicia a via alternativa. Né? Esse C3b, ou seja, essa porção do C3 que foi clivado, que está na superfície do fagócito, ele age como opsonina, ou seja, ele ajuda o sistema fagocitário a fagocitar esse patógeno. E as proteínas C5, 6, 7, 8 e 9, elas se polimerizam em cima da bactéria, provocando o que nós chamamos de complexo de ataque à membrana, que vocês estão vendo aí como esses poros. Então nós temos, mais uma vez, às vezes a gente fica falando na teoria, mas nós temos um sistema de proteínas que se monta caso ocorra uma invasão microbiana e, além de promover a inflamação e promover a fagocitose, ela elimina o micro-organismo por provocar esses furos. Quer dizer, é uma coisa realmente incrível, né? Então aqui algumas formas de ativar, né? Nós podemos ativar através de uma proteína chamada lectina ligante amanose, vocês vão ver isso com mais detalhes depois. Mas isso aqui é que é o mais importante, né? O que é que acontece com a ativação do complemento, que é um fator solúvel? A ativação do C3 libera C3b, que auxilia na fagocitose, e o C3A, ele estimula o mastócito a produzir inflamação, assim como o C5A. E depois, a partir de C5 a C9, você tem um complexo de ataque à membrana que promove a lise do micro-organismo invasor. Nós temos as pentraxinas,
que são o grupo mais velho das proteínas pentaméricas, então você vê esse pentâmero bem bonitinho aí, como vocês estão vendo. E a mais importante delas, e vocês vão solicitar muitos desses exames quando na clínica, é a proteína C reativa, né? Mas nós temos o amiloide persérico, a pentraxina 3. Então você tem esses eventos iniciais da imunidade inata, de reconhecimento, a produção de uma citocina chamada IL-6. Essa IL-6 estimula o fígado a aumentar muito a produção dessas proteínas da fase aguda, ou seja, elas ajudam a modular a resposta imune, elas ajudam a opsonizar o micro-organismo, a cobrir o micro-organismo, facilitando a fagocitose, né? E ajuda, muitas vezes, serve para o clínico, ao analisar a quantidade de PCR no sangue, se o indivíduo está ou não tendo um processo inflamatório infeccioso, né? Então aqui mais uma imagem, ó, IL-6 estimulando o fígado, produzindo aí proteína C reativa, o amiloide persérico. Isso, nos quadros mais abaixo, se estabilizam na membrana dos micro-organismos, o que facilita a fagocitose. Então veja como é uma coisa, também é uma coisa incrível, a gente tem que entender isso não decorando. Ou seja, os fagócitos produzem IL-6 que ganham a circulação, estimulam células do fígado a produzir proteínas que ajudam a reconhecer o micro-organismo. É muito importante que vocês entendam isso. Bom, a inflamação, né, o sistema imune lida com infecções e lesões teciduais, estimulando a inflamação aguda, né? Então nós temos aí o acúmulo de leucócitos e também o extravasamento plasmático para a região da infecção. Esses vocês já devem conhecer, são os sinais principais da inflamação, né? O calor, o rubor, o edema, a dor e a perda da função. E aqui, mais uma vez, é importante que vocês entendam, eu não vou aqui me demorar explicando, mas é importante que vocês entendam o papel, por exemplo, do mastócito tecidual e a liberação de mediadores da inflamação que afetam as células endoteliais, o extravasamento de proteínas plasmáticas, como as proteínas da fase aguda, como as proteínas do complemento, a migração de neutrófilos polimorfonuclear para a região, tudo isso faz parte do processo inflamatório e tudo isso é desencadeado a partir do disparo da imunidade inata. Então vejam como as coisas se relacionam. Você tem lá o micro-organismo, um receptor do tipo TOL, que é um PRR, né, um receptor de reconhecimento padrão, e depois que ele reconhece, ele ativa vias de sinalização que geram a produção, por exemplo, de citocinas pró-inflamatórias. Então o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral, a IL-1, a IL-6, a IL-12 são importantíssimos para que nós tenhamos aqueles efeitos vasculares, né? Além disso, quando você tem, por exemplo, um receptor de citocina que foi sensibilizado por uma citocina nessa célula, ele aumenta as espécies reativas de oxigênio que são produzidas, aumentando o surto oxidativo nessas células, produzindo a morte dos micro-organismos. E aí, na última linha, nós temos um receptor do complemento, reconhecendo o micro-organismo que já foi coberto pelo complemento que foi ativado, também estimulando essa célula. Então, a inflamação local é importante, né? Ela faz chegar as células àquela região, né? Produz citocinas, como as citocinas pró-inflamatórias. É importante também que vocês façam um paralelo entre citocinas pró e anti-inflamatórias, citocinas relacionadas à resposta imune celular e à resposta imune humoral. É importante isso também, para vocês se acostumarem com esses termos. Existem os efeitos protetores sistêmicos, ou seja, o TNF, o L1 e L6, que ganham a circulação, vão lá no hipotálamo lá e geram uma alteração no termostato, produzindo a febre. No fígado, produzindo as proteínas de fase aguda. E na medula óssea, estimulando a produção de novas células da resposta imune. Quando essa inflamação passa de um determinado limite, aí ela começa a causar problemas, como baixo débito cardíaco, como a formação de trombos, como a resistência à insulina. Por isso que há de se ter um controle. Agora mesmo no SARS-CoV-2, na Covid-19, nós estamos vendo. A grande maioria das pessoas tem o processo inflamatório e consegue controlar a infecção viral, e outras têm um processo inflamatório muito grande que leva à questão
do comprometimento pulmonar, né, e exatamente por uma questão chamada tempestade de citocinas. Bom, para terminar, nós vamos falar aqui da resposta antiviral. Então veja como a coisa é bonita. Se um vírus invade as nossas células, nós já evoluímos para ter, obviamente, receptores que reconhecem isso, sejam eles fagocitados, sejam eles escapando da fagocitose e entrando lá para o citoplasma. Quando isso ocorre, esse reconhecimento gera fatores de transcrição para o núcleo que desreprimem dois genes que geram o interferon do tipo 1, que é o interferon alfa e o interferon beta. E o que é que eles fazem? Eles inibem nas células vizinhas, ou seja, a célula infectada libera os interferons e nas células vizinhas eles encontram receptores e nessas células vizinhas eles inibem a síntese de proteína e a degradação a degradação do RNA mensageiro, ou seja, ele bloqueia a produção proteica nessas células. E você pode pensar, bom, mas essas células vão ficar dormentes aí ao redor disso? Sim, e é para isso que servem os interferons do tipo 1. Eles bloqueiam, eles restringem a propagação, porque os vírus, como nós sabemos, eles necessitam dessa maquinaria celular. Se você bloqueia ao redor da célula infectada esse processo, você ganha tempo para quando a resposta imune adaptativa chegar. Essa figura diz a mesma coisa, vocês estão vendo aí em cima a célula infectada, liberando essas bolinhas vermelhas que são os interferons. Os interferons nas células vizinhas encontram o receptor, ocorre a supressão da produção proteica e o vírus não consegue mais se propagar. Quer dizer, isso nós evoluímos para produzir esse processo. E, para finalizar, é importante que ao longo dessa apresentação vocês percebam de que forma a resposta imune inata estimula a resposta imune adaptativa. Então, os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, como vocês estão vendo nessa bolinha verde, eles são a parte inicial do processo. Mas depois eles migram para os órgãos linfóides secundários, aí identificados como essas bolinhas amarelas, essa bola amarela maior, e estimulam células T, né? E as células T podem estimular as células B a produzir anticorpos, e isso ajuda, no final das contas, a combater o patógeno lá que está invadindo o corpo nesse momento. O capítulo 5 do ABAS, da 8ª edição, traz todas essas imagens, todas essas informações. É importante que vocês estudem olhando os objetivos de aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas. Estudem, anotem as dúvidas, leiam, para que a gente possa ter um tira-dúvidas bem legal. Ok? Obrigado, pessoal.